Então, iniciando a parte de jornada extraordinária, nós vimos o que é a jornada máxima, que é aquela de 8 horas, vimos também as jornadas especiais de trabalho e a partir de agora vamos ver a jornada extraordinária. Então, o que é jornada extraordinária? É aquela jornada que ela é prestada além da jornada normal de trabalho, seja a jornada máxima, seja uma jornada diferenciada nos casos em que houver possibilidade legal de realização de horas extras. Então, a Constituição Federal e o artigo 59 da CLT estabelecem que a duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras e, no mínimo, em número não excedente de 2. Então, o empregado, além da sua jornada normal, ele pode sim realizar horas extras desde que este número não ultrapasse 2 horas diárias. Além disso, nós temos três requisitos para que as horas extras sejam realizadas. O primeiro deles é esse limite de 2 horas, que é esse segundo ponto aqui que eu já coloquei para vocês primeiramente. Então, para ser feito horas extras, primeiro, não pode ultrapassar 2 horas extras por dia. Em segundo lugar, a empresa, ela, via de regra, não pode exigir do empregado que ele trabalhe em regime de jornada extraordinária. Então, para que o empregado faça horas extras, primeiramente deve ter aqui um acordo. Seja esse acordo individual, verbal, a concordância do empregado, seja esse acordo por meio de, com a presença do sindicato, por meio de convenção ou acordo coletivo. Nesse caso, quando a previsão de jornada extraordinária estiver estabelecida em acordo, convenção coletiva ou em acordo individual entre o empregado e o empregador, acordo aí escrito, né, formalizado, o que a gente chama de acordo de prorrogação de jornada, nesse caso, aí sim o empregador poderá exigir as horas extraordinárias daquele empregado. Quando não tiver acordo, aí, por escrito, né, seja por convenção coletiva, seja por acordo coletivo ou por acordo individual escrito de prorrogação de jornada, até coloquei aqui embaixo, ó, acordo de prorrogação de jornada, o empregador não vai poder exigir as horas extras do empregado, ele vai poder pedir, né, solicitar. E aí o empregado, se concordar, se puder, ele vai concordar, né? Isso nos termos da legislação. É claro que existe também um princípio de cooperação do empregado para com o empregador, de que, em havendo necessidade, ele vai realizar as horas extras, mas não que o empregador poderá exigir dele sob pena de, por exemplo, advertência, suspensão. Aí não, somente se houver previsão em acordo escrito. Aí o empregado, a partir do momento que ele assina um acordo de prorrogação de jornada, ele está dizendo assim, ó, quando for necessário, eu vou realizar horas extras. Eu me comprometo a realizar horas extras quando você necessitar. Sempre no limite de 2, né? Então, quando o empregado ele firma esse acordo de prorrogação, ele está se comprometendo. E aí, por isso que o empregador poderá exigir a realização dessas horas extras, se houver o acordo, tanto individual quanto coletivo, por meio de convenção ou acordo coletivo. Em terceiro lugar, o terceiro requisito, né? O primeiro é que não pode ultrapassar 2 horas, o segundo é que precisa de acordo, e o terceiro é que deverá ser feito o pagamento de um adicional de horas extras de no mínimo 50% acima do valor da hora. Então, nesse caso, funciona mais ou menos assim. Se o empregado trabalhou, seu horário de trabalho é até às 6 da tarde. Chegou às 6 da tarde, o empregador solicitou que ele trabalhasse até às 7. Essa hora que ele trabalhou, essa hora a mais, ele vai receber o valor da hora a mais que ele trabalhou. E além de receber o valor da hora, ele vai receber também um adicional mínimo de 50% do valor da hora. Então, por exemplo, se o valor da hora desse empregado é R$20, ele vai receber R$20 pela hora extra, mais 50%, ou seja, mais R$10 por aquela hora, totalizando ali o valor de R$30 pelas horas extras. Nós não precisamos saber agora, né, fazer esses cálculos, mas estou falando só para que vocês possam visualizar
como funciona esse pagamento de adicional. Importante dizer, gente, que esse adicional, ele é um adicional mínimo, tá? Então, a Constituição Federal, ela estabelece como valor mínimo do adicional e a CLT os 50%. Porém, é bem comum que convenção coletiva e acordo coletivo pactuem um adicional maior de horas extras. Então, muitas vezes vai estar lá 60% de hora extra, 70%, enfim, dependendo da categoria. Por isso que sempre quando a gente advoga em direito do trabalho, é muito importante analisar a convenção coletiva da categoria para montar a petição inicial, né, a reclamação trabalhista. Porque às vezes a gente está pedindo o parâmetro da Constituição, da CLT, sendo que existe uma convenção coletiva da categoria que prevê um adicional mais vantajoso. Lembrando que sempre que houver conflito sobre duas normas entre convenção coletiva e acordo, vai prevalecer o adicional previsto ali no acordo, né? Por ser mais específico. Então, para realizar horas extras, eu preciso observar esses 3 parâmetros. Primeiro, precisa ter concordância do empregado ou acordo. Segundo, não pode ultrapassar 2 horas diárias. Terceiro, é preciso que vai haver a incidência do pagamento do adicional de horas extras. Então, nós não podemos, só fazendo uma observação também, generalizar essa questão aqui, sobre essas limitações a 2 horas, essa possibilidade, porque naquelas jornadas que nós vimos diferenciadas, algumas delas possuem outras limitações, né? Por exemplo, tem jornadas que não pode ser feita horas extras, tem jornadas que poderão ser feitas até 2 horas extras. Então, esse parâmetro aqui é um parâmetro geral. Porém, algumas jornadas de trabalho vão ter as suas peculiaridades, que foram as que nós vimos na semana passada, tá? Só para deixar bem claro. Mas nas jornadas máximas, nas jornadas normais, as mais comuns, é sim esse parâmetro que se aplica, sendo que o pagamento mínimo de 50% vai ser devido sempre que houver prestação de horas extras, tá? Sempre é uma garantia constitucional. Para ficar bem claro para vocês, é preciso que vocês consigam compreender isso bem tranquilamente, tá? Jornada de trabalho. O empregado tem a sua jornada base. O máximo que ele pode fazer de horas extras é 2 horas. O empregador pode mandar ele fazer horas extras, pode obrigar ele a fazer horas extras? Depende. Primeiramente, o empregado deve concordar. Porém, se a previsão de horas extras estiver lá no acordo coletivo, na convenção coletiva, ou se o empregado tiver assinado um acordo de prorrogação de jornada, aí o empregador poderá exigir a realização dessas horas extras. E sempre que essas horas extras forem prestadas, deverão ser indenizadas, pagas, o valor da hora com um adicional mínimo de 50%. Outra informação aqui importante é que muitas vezes, né, gente, apesar de haver essa limitação de 2 horas extras diárias, no máximo, muitas vezes a gente vê que as empresas acabam não observando esse limite e que muitos empregados trabalham mais que 2 horas diárias, né, em horário extra-jornada, jornada extraordinária. Nesse caso, o fato de a CLT e a lei trazer essa proteção ao empregado, dispondo que não deve ser trabalhado acima de 2 horas extras por dia, isso não impede que, caso o empregado tenha trabalhado, ele receba, né? Ele não pode ser punido 2 vezes. Então, não é para fazer horas extras mais que 2 horas diárias, mas se fizer, vai receber quantas horas fizer. Se ele trabalhar 5 horas extras diárias, ele tem direito a receber as 5 horas mais o adicional mínimo de 50% para cada hora trabalhada, ainda que a lei diga que não é para ser feito dessa forma, né? Já não era para ser feito, ele já foi ali submetido a esse trabalho. Seria muito injusto que ele não recebesse como horas extras essa jornada extraordinária. Então, também tem esse ponto. E, por fim, sobre as horas extras, nessa análise mais geral, temos também que ressaltar que as horas extras nem sempre são ao final da jornada, né? Então, as horas extras a gente sempre coloca como exemplo e vê mais na prática ao final, mas também é considerado hora extra quando essa jornada
extraordinária ela é feita antes da jornada de trabalho, antes do horário de trabalho. Então, vamos supor, o empregado entra às 9, em determinada situação, o empregador pode exigir que ele chegue antes, tá? Então, que ele faça as horas extras antes do horário de trabalho e não ao final da jornada. Nós temos algumas situações diferenciadas que vão permitir que o empregador exija do empregado. Sempre temos as exceções, né, no direito. Então, nós também temos as exceções para as horas extras. São situações em que o empregador poderá exigir do empregado o trabalho em jornada extraordinária para além de 2 horas diárias. Ou simplesmente poderá exigir, ainda que não tenha qualquer acordo escrito nesse sentido. É o caso de força maior, serviços inadiáveis e recuperação de tempo perdido por causas acidentais ou de força maior. Deixa eu dar para vocês aqui o artigo, que agora que eu vi que eu não coloquei ali. Artigo 61 da CLT, tá? Artigo 61 da CLT. Então, nessas situações que estão aqui na tela, são exceções para aquelas regras de horas extras que nós vimos anteriormente. A primeira exceção se trata quando o empregador se deparar com uma situação de força maior. O que é uma situação de força maior para o direito do trabalho nesse contexto, tá? É uma situação, um acontecimento inevitável para o qual o empregador não concorreu nem direta ou nem indiretamente. E algumas doutrinas ainda vão acrescentar que um acontecimento inevitável que o empregador não poderia prever. Então, seria uma situação de surpresa, que pegou de surpresa o empregador, ele não poderia fazer nada para, é inevitável, né, para impedir aquele acontecimento, e não houve nenhuma cooperação da parte dele para que aquilo acontecesse, né? Por exemplo, é uma situação aí de desastres, né, naturais. Então, seria uma situação de força maior. Um desastre natural, uma causa acidental por terceiros que simplesmente, enfim, aconteceu e que o empregador aconteceu, foi um acidente para o qual ele não concorreu e não poderia prever. Então, nesse caso de situação, em caso de força maior, o empregador ele vai poder exigir do empregado que ele faça horas extras. E nesse caso específico, a jornada poderá ser de até 12 horas. Isso significa que, em caso de força maior, o empregado poderá ser obrigado a fazer 4 horas extras diárias. Então, por exemplo, tá? Temos aqui nessa situação de força maior um dia em que começou a chover muito e começou simplesmente ou um terremoto ou um desastre natural e que os empregados já estava na hora de sair e eles precisaram ficar ali no emprego retirando os materiais, ou aconteceu algum acidente que eles precisaram cooperar naquele momento para retirar as coisas, desligar a aparelhagem, enfim, segurar alguma coisa, e por isso acaba demorando até 4 horas. Nesse caso, o empregado ele pode ser exigido que ele faça horas extras até 4 horas, tá? Não pode ultrapassar aqui a jornada máxima de 12 horas diárias nesse caso. A lei, a CLT, ela vai tratar um ponto muito particular sobre esse caso de força maior, que ela estipula um adicional mínimo de horas extras diferenciado de no mínimo 25%. Tá? Então, em caso de força maior, o adicional mínimo legal pela CLT é de 25%. Porém, a Constituição Federal estabelece um adicional mínimo de 50%. E é esse o entendimento que prevalece, tá? Mas nos termos da CLT seria 25%, porém, a Constituição Federal estabelece como parâmetro mínimo o adicional de 50% e é esse que deve prevalecer, né? Que prevalece. Só comentando com vocês essa peculiaridade. Então, nesse caso, independentemente de haver acordo, de haver comunicação para qualquer órgão, pode ser exigida a hora extra em razão desse acontecimento inevitável, dessa situação de força maior. Temos também
uma segunda situação, que são os serviços inadiáveis, cuja inexecução acarrete em prejuízos manifestos. Nessa segunda situação, é bem diferente de força maior, tá? Aqui eu tenho uma situação pontual em que o trabalho ele precisa ser finalizado naquele dia. Se não for finalizado naquele dia, a empresa vai ter um prejuízo manifesto. Não é um prejuízo, talvez, indireto. Não, é um prejuízo manifesto. É claro que a empresa vai ter um prejuízo se isso não for feito nesse dia, tá? Por exemplo, assim, temos um recebimento de carnes, por exemplo, no mercado, num supermercado. Então, chega o caminhão para reabastecer a câmara fria de carnes e congelados, e o empregado, que é o responsável, que tem um EPI, que é aquele empregado que trabalha na câmara fria, ele sai às 22 horas e ele vai embora. Porém, o caminhão se atrasou desses frios e acaba que chega lá 21h50, né? Quase no horário desse empregado sair, finalizar a sua jornada de trabalho. Nesse caso, deixar toda aquela carne ali, né? Um exemplo, né? Do lado de fora, sem colocar para dentro da câmara fria, sendo que ele é o único empregado que trabalha na câmara fria, que tem o equipamento de proteção, que tem que ser ele, que é habilitado para fazer aquilo. Nesse caso, o empregador ele pode exigir que o empregado permaneça por conta de que, se ele não ficar até o fim, vai acarretar um prejuízo inadiável para a empresa. Aí, nesse caso, também se enquadra naquela jornada máxima de 12 horas, sendo então possibilitado fazer até 4 horas extras, independentemente da concordância do empregado ou de ter um prévio acordo ou de licença de alguma autoridade competente, tá? Então, essas duas situações, gente, elas são exceções das exceções, tá? São muito pouco utilizadas na prática. Realmente são situações bem excepcionais, tá? E na terceira exceção, nós temos uma situação de recuperação de tempo perdido por causas acidentais ou força maior. E aqui é muito interessante, porque em havendo uma situação de força maior que acabou afetando gravemente a empresa e que a empresa precisou ficar paralisada por um tempo, então, vamos supor que houve um incêndio, houve enfim, pane elétrica por conta de um acidente, de um terremoto, alguma coisa assim, e a empresa ela não pôde funcionar, ela teve paralisação das atividades por um tempo. Isso acaba gerando um acúmulo de trabalho e acaba, por exemplo, uma situação de pandemia, né, que foi obrigada a ficar fechada também, e acaba que a empresa é obrigada a paralisar, não pode haver trabalho nessa situação. Então, nesse caso, é permitido que o empregador exija também do empregado a realização de horas extras. Mas, nesse caso, essas horas extras exigidas serão no máximo 2 horas diárias e não poderão ultrapassar 45 dias no ano. E, além de tudo isso, precisa haver uma autorização de licença, uma licença de autoridade competente do Ministério, né, do Trabalho, Emprego e Economia, para que possa haver essa licença de requerer do empregado a realização dessas horas extras. Então, vai haver uma fiscalização, né? Uma autorização para que possa se aplicar esse item C, essa possibilidade de exigir horas extras do empregado sem que haja qualquer acordo, tá? Mas se houver a licença da autoridade, aí sim vai poder ser exigido do empregado, independentemente da concordância daquele, por essa questão de noção de cooperação com o seu empregador. Não poderá ultrapassar 45 dias ao ano. Então, sobre jornada extraordinária, nós temos o máximo de 2 horas. Temos aqui duas situações, letra A e letra B, que poderá ser realizada até 4 horas extras diárias, sem ultrapassar a jornada máxima de 12 horas diárias, sempre com adicional de horas extras mínimo, né? E temos também uma terceira situação de exceção, que é para recuperação de tempo perdido, em caso de paralisação das empresas por causas acidentais ou força maior, que aí sim precisará dessa comunicação, dessa autorização de autoridade
competente para que possa ser exigido do empregado sem a sua concordância. Então, aí, vocês podem puxar uma flechinha, circular aqui e falar, e escrever, né? Todas essas podem ser exigidas do empregado. Em todas essas situações, poderá ser exigido do empregado a realização de horas extras. Então, a ideia é que, caso haja realização de hora extra, seja feito o pagamento dessas horas com o respectivo adicional. Então, trabalhou uma hora a mais, recebe essa hora, mais o adicional mínimo de 50% e fica, então, indenizada essa hora extra, fica paga. Porém, a CLT nos traz hipóteses de compensação de jornada, que é o famoso banco de horas. Banco de horas são as situações de compensação de jornada, em que ao invés de pagar a hora de trabalho, a hora extra, o empregador pactua com o empregado que as horas extras, elas serão colocadas em banco de horas para que o empregado possa usufruir posteriormente desses períodos que ele tem ali para serem utilizados, usufruídos em períodos de descanso. Ou seja, ele trabalha um dia a mais, uma hora a mais, e no outro dia ele sai uma hora mais cedo. Ou ele trabalha ao todo 8 horas a mais, né? Vamos supor, num mês. E aí, dependendo do pacto de compensação de jornada, ele tira um dia de folga para compensar todas essas horas que ele trabalhou a mais e que se acumularam ali até totalizar a jornada de um dia inteiro de trabalho. Então, a CLT, ela nos traz que as horas extras, o pacto com relação à compensação de jornada pode ser feito de compensação de jornada mensal, semestral ou anual. Bem importante essa matéria. A compensação de jornada mensal também vai valer para aquelas situações em que houver compensação de jornada semanal. Então, nesse caso, compensação de jornada mensal, o empregado e o empregador pactuam, e esse pacto, muito importante aqui, esse pacto, ele pode ser tácito. O pacto ser tácito significa que não vai haver um termo assinado, né? Um acordo verbal. Então, pode ser verbal ou por escrito de compensação de jornada. Isso acontece muito, principalmente para aquelas jornadas, para aqueles empregados que trabalham em escritório, em empresas que não abrem sábado. Então, o empregado, ele trabalha uma hora a mais por dia e no sábado ele não trabalha, no dia útil, né? Não trabalhado, e aí ele fecha a sua jornada de trabalho. Então, nesse caso, é possível sim, desde que as horas sejam compensadas no mesmo mês. Por isso que eu não gosto de usar esse lápis aqui, porque ele some com o meu mouse. Eita. Voltou. Ai, gente, desculpa, mas some tudo aqui. Tá. Por isso que o nome dessa possibilidade aqui é compensação de jornada mensal. Então, a compensação de jornada mensal, o empregado realiza as horas extras e compensa no mesmo mês. Então, dentro do mesmo mês, ele vai compensar as horas que ele trabalhou naquele mês. Não pode ultrapassar. Se ultrapassar, essas horas serão pagas junto com o salário dele. E aí ele vai receber a título de horas extras. Então, compensação de jornada mensal, pacto para compensação de jornada mensal ou acordo de compensação de jornada mensal, o empregado e o empregador pactuam que as horas extras realizadas naquele mês serão compensadas naquele mesmo mês, serão colocadas em banco de horas e no mesmo mês elas serão compensadas. Nesse caso, o acordo pode ser tácito, então não precisa de acordo por escrito. Lembrando que temos aqui a limitação diária de 2 horas extras por dia, perfazendo ali um trabalho máximo, né, de 10 horas diárias, exceto para aquelas jornadas diferenciadas.
A compensação não deve ultrapassar um mês sob pena de pagamento de horas extras. E aqui eu coloquei 2 exemplos para depois, quando vocês forem estudar, mas é exatamente o que eu disse agora. O empregado trabalhou 2 horas a mais, na outra semana ele tira de folga aquelas 2 horas. Ele trabalha um dia a mais por semana, no sábado ele não trabalha, compensando as horas que ele trabalhou a mais durante a semana, fica compensado. Interessante dizer que horas extras se compensa hora por hora, tá? Quando é paga essa hora extra, ela é paga com o adicional. Quando ela é compensada hora por hora. Então, eu trabalhei 1 hora a mais, eu vou tirar 1 hora a menos de folga. Hora por hora, não há adicional para ser tirado de folga, tá? Pegadinha essa que às vezes cai lá na prova, né? Bom, então, acordo de compensação de jornada mensal é bem tranquilo. Pode ser feito de forma verbal, mas tem que compensar no mesmo mês. Se não compensar, tem que pagar com adicional. Já o acordo de compensação de jornada semestral, ele vai ser feito por acordo individual ou por acordo por negociação coletiva, mas ele vai precisar ser feito por escrito. Então, pode ainda ser feito por acordo individual, o acordo de compensação de jornada semestral. Mas como esse empregado, ele às vezes trabalhou muitas horas extras e ele só vai usufruir dessas horas extras ao longo de 6 meses. Ele tem 6 meses para usufruir dessas horas extras que ele trabalhou. Então, nesse banco semestral de horas, como o prazo para usufruir dessas horas extras, ele é longo, ele tem 6 meses desse acordo, ele precisa estar ali registrado por escrito, juntamente com as horas trabalhadas, tudo registrado para que ele não seja lesado, não tenha seu direito violado, né? Então, se durante esses 6 meses não houver a compensação de todas aquelas horas que foram trabalhadas durante aqueles 6 meses, por exemplo, de janeiro a junho, ele tem acordo. Então, de janeiro a junho, ele pode fazer hora extra e ele tem até junho para compensar as horas que foram feitas nesse período, tá? Se não foi compensada essas horas, se elas não foram compensadas até o mês de junho, aí essas horas serão pagas no próximo salário como horas extras. Então, esse é o acordo semestral. E o acordo para compensação de jornada anual, ele é ainda mais restrito, porque ele somente vai poder ser pactuado por meio de negociação coletiva e, obviamente, né, por escrito. Então, anual, somente por negociação coletiva e também, se não houver compensação durante um ano, as horas serão pagas como extras. Então, para ficar bem sintetizado, temos aqui uma tabelinha, ó. Período de compensação, vamos começar de baixo. Mensal, pode ser por convenção, por acordo individual, tácito ou escrito. Semestral, pode ser por convenção, por acordo ou por acordo individual, mas aí escrito. E anual, somente com a presença do sindicato. Fica bem sintetizada essa informação. Algumas observações importantes aqui. Primeiramente, com relação a horas extras habituais. Horas extras habituais se caracterizam quando o empregado ele sempre realiza horas extras. Então, já é habitual que durante a semana ele realize 3 horas extras, porque toda segunda, quarta e sexta ele trabalha 1 hora a mais, porque, enfim, já é habitual ou tem um acordo. Fato é que elas são habituais. O fato de elas serem habituais não descaracteriza o banco de horas. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele pode sempre fazer horas extras e colocar sempre essas horas extras no banco de horas e ir retirando dentro do prazo do banco de horas. Caso não seja respeitado o prazo, aí a empresa vai, então, efetuar o pagamento das horas, né? E na rescisão do contrato, essas horas que não foram compensadas, o trabalhador tem direito ao pagamento de horas extras. E aí, gente, olha que interessante. Caso ele tenha uma jornada, um pacto semestral, né, de compensação de jornada, e ele tem várias horas extras que ele não compensou, na hora da rescisão, ele vai receber todas essas horas com o respectivo adicional e tudo isso vai ser calculado com o salário do momento da rescisão.
Então, se houve reajuste salarial, se houve aumento de salário, essas horas vão ser calculadas com o salário dele na hora da rescisão e não com relação ao salário que ele recebia quando trabalhou, né? Então, vai receber conforme o salário no momento da rescisão. E essas são as hipóteses de compensação de jornada e banco de horas. Esse assunto aqui, bastante cobrado em OAB, bastante cobrado agora em prova de concursos, principalmente no que se trata a forma do acordo. Porque antes da reforma, a possibilidade de banco de horas, ela era bem diferenciada, né? E agora a gente precisa ter a gente tem mais liberdade para pactuar esse banco de horas. Por isso que é importante vocês identificarem isso aqui também para a nossa prova, tá? Tá, então eu vou abrir às 8, aí eu espero o pessoal ir chegando, a gente começa, tá? Combinado. Vamos dar um intervalinho, então. Dando continuidade à nossa aula de jornada extraordinária, na verdade encerramos essa parte de jornada extraordinária e agora vamos iniciar a parte sobre os períodos de descanso, os períodos de repouso. Dos períodos de repouso, nós vamos deixar o período de férias para a próxima unidade, porque o conteúdo relacionado a férias é bem específico e nós teremos uma aula para falar de férias individuais e férias coletivas. São pontos bem particulares sobre as férias, e aí ficaria muito conteúdo para incluir numa mesma avaliação com todo esse conteúdo da segunda unidade, por isso eu deixo para a terceira unidade, tá? Mas vamos iniciar aqui os períodos de repouso na jornada de trabalho. Primeiro período de repouso que vamos ver é o intervalo intra-jornada. Então, como períodos de repouso, nós temos o intervalo intra-jornada e o intervalo interjornada. O intervalo intra-jornada é esse que nós vamos ver agora e tem previsão legal no artigo 71 da CLT, que se refere àquele período de pausa para descanso e refeição no meio da jornada. Então, ele é intra-jornada, ele acontece dentro da jornada, tá? Intra, dentro. Destina-se ao descanso e refeição do empregado, para que possa, né, ter o seu período aí de mexer no celular, fazer atividades particulares. E por isso, por este período ser destinado a atividades particulares do empregado, há períodos em que ele não está disponível ao empregador, o período de intervalo intra-jornada, ele não é computado na jornada de trabalho. Então, ele não é computado na duração do trabalho do empregado, porque ele não é configurado, não configura como tempo à disposição do empregador. Então, o intervalo intra-jornada, ele é um período que a gente chama de suspensão do contrato de trabalho. O contrato de trabalho fica suspenso no período de intervalo. Não há prestação de serviços, não há tempo à disposição e, por isso, ele não é pago. Por isso que nós falamos que uma jornada de 8 horas diárias, se a gente for contar desde o horário que o empregado entra até o horário que o empregado sai, muitas vezes vai dar 9 horas. Mas é porque a gente está contando junto com aquela 1 hora, por exemplo, né, de intervalo entre a jornada. E essa 1 hora de intervalo entre a jornada, esse período de descanso, ele não é computado na jornada de trabalho, não é remunerado, não é tempo à disposição do empregador. E aí a CLT traz para a gente quais são os parâmetros de intervalo intra-jornada, quais são o período legal de descanso e refeição que o empregado tem direito, né? Então, para jornadas de até 4 horas, não há previsão legal de intervalo. Então, para jornadas de até 4 horas, o empregador, ele não tem qualquer obrigação legal de possibilitar um período de descanso e refeição para esse empregado. Nas jornadas acima de 4 horas, limitadas a 6 horas, o empregado terá direito de um período de descanso de 15 minutos. E para jornadas acima de 6 horas, haverá um intervalo mínimo de 1 hora e máximo de 2 horas. Então, muito importante ressaltar aqui
que nesse período de intervalo intrajornada, o empregado ele não está à disposição do empregador. Esse intervalo não é pago, não é considerado trabalho e não é computado na jornada de trabalho, tá? Fica bem claro esses conceitos. Temos algumas peculiaridades aqui. Primeira peculiaridade: o intervalo superior a 2 horas, temos aqui, né? Para jornadas acima de 6 horas, temos um intervalo de no mínimo 1 hora e de no máximo 2. E a pergunta que fica, tá, mas pode ter intervalo acima de 2 horas? Não, né? Porém, se negociação coletiva, em razão da peculiaridade da profissão exercida, exigir e, por negociação coletiva, o sindicato representar o empregado e pactuar um intervalo acima de 2 horas, aí sim. Mas, por pacto individual entre o empregado e o empregador, não pode, a não ser que seja hipersuficiente, né? Você já sabe. Tudo que o sindicato pode fazer, o hipersuficiente pode. Então, intervalo superior a 2 horas somente por negociação coletiva. E por uma questão clara, né? Vocês pensem. Vamos supor que o empregado receba por trabalhar 4 horas. Só que ele trabalha das 9 às 11 e da 1h30 às 3, das 9 às 11, da 1h30 às 3h30. 11, meio-dia, 1h30, exatamente. Vocês veem que se ele trabalhasse das 9 até as 3h30, ele ficaria quase que com o seu dia inteiro completo, sendo que receberia só por 4 horas. Por isso que não pode haver essa extensão tão grande do intervalo intra-jornada. Senão haveria, claro, seria bastante prejudicial para o empregado, né? Então, acima de 2 horas até pode, por meio de negociação. E pode reduzir para menos de 1 hora, que é aquele exemplo que eu já venho falando com vocês, que está lá previsto no artigo 611-A, a possibilidade de redução do intervalo intra-jornada. Vejam bem aqui, ó. Para jornadas acima de 6 horas, quem quiser escrever, pode escrever aí, tá? Para jornadas acima de 6 horas, o intervalo mínimo de 1 hora poderá ser reduzido para 30 minutos. Para jornadas acima de 6 horas, o intervalo intra-jornada poderá ser reduzido por, no mínimo, 30 minutos. Como que poderá ser reduzido? Nós temos duas hipóteses, duas situações que vão permitir a redução desse intervalo para 30 minutos. A primeira delas é por meio de negociação coletiva. Na verdade, a expressão correta seria, né, por meio de instrumento decorrente de negociação coletiva, mas vocês entendem que seria por meio de acordo ou convenção, né? Segunda situação é por autorização aqui ficou o contrário, né? Do Ministério da Economia, do Trabalho, do Emprego, tá? Pelo Ministério, pela autoridade competente, Ministério da Economia, que nos termos da lei está Ministério do Trabalho, né? Extinto. Então, o Ministério do Trabalho, o Ministério, a autoridade competente, vai analisar a empresa, é uma segunda opção, tá? Ou por convenção coletiva e acordo, ou pelo MTE. O Ministério do Trabalho, ele vai analisar a empresa, analisar a solicitação e vai verificar se a empresa possui determinados requisitos para que esse intervalo seja reduzido. Alguns dos requisitos é que estes empregados não estejam sujeitos a regime de horas extras. Não vou cobrar isso na prova, mas pelo menos que vocês saibam que existem duas possibilidades, tá? E também que os empregados, por exemplo, que tenham ali no local refeitório organizado. Então, existem ainda outras licenças que o Ministério do Trabalho, da Economia, vai solicitar para analisar se defere a redução do intervalo. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque essa questão de redução de intervalo, ela foi muito falada com a reforma trabalhista, tá? Antes não havia essa possibilidade de redução aqui. Era sempre, no mínimo, 1 hora para jornadas acima de 6 horas. E aí, a reforma trabalhista, ela trouxe essa possibilidade de redução por meio de sindicato. E começou um monte de manchetes, um monte de textos dizendo, a partir de agora, intervalo entre a jornada pode ser reduzido.
mas já podia, tá? Só que não podia reduzir o intervalo por meio de negociação coletiva, só por autorização do Ministério do Trabalho. E agora nós temos essas duas oportunidades, duas alternativas para a redução do intervalo intra-jornada. Sempre bom fazer essa observação. Um outro aspecto que nós temos... Ai, gente, vai encerrar nossa reunião. Vamos voltar, menos de 1 minuto. E a última questão referente ao intervalo entre a jornada, importante de ser destacada aqui, é com relação à supressão. Vamos lá, prestem atenção aqui. Sabemos que temos aqui um parâmetro para a concessão do intervalo entre a jornada. Porém, muitas vezes, o empregado, ele usufrui desse intervalo dentro da empresa. Principalmente quando o intervalo é de 1 hora, meia hora, 15 minutos. E o que sempre aconteceu, em muitos casos, né, mas sempre aconteceu, é que o empregado, apesar de estar no seu período de descanso, ele é chamado para retornar ao trabalho antes, ou seja, ele acaba tendo esse período de intervalo suprimido. Então, não é respeitado, situações em que não se respeita esse período de descanso. Nesses casos, o que acontecia antes da reforma? Vamos supor que o empregado ele tinha 1h30 de intervalo. Só que ele não ia embora, ele ficava essa 1h30 lá na empresa, usufruindo desse intervalo, mexendo no celular, assistindo videoaula, estudando, enfim, atividades do seu próprio interesse. E aí o empregador, ele adentrava na sala do empregado e começava a questioná-lo sobre o trabalho, a resolver coisas de trabalho ali no horário do almoço, falasse com o cliente, enfim. Aí o empregado já fecha suas coisas, já abre a planilha, já começa a relembrar, já abre o WhatsApp e lembra da conversa que teve com o cliente, enfim. E ali ele já tem, parece você, e ali ele acaba que, bom, acabou com o intervalo de almoço dele, né? Acabou com o período de refeição, com o período de descanso. Antes da reforma, quando isso acontecia, como que funcionava, né, a indenização desse período? Era assim: se a empresa ela não observasse o período total, ou seja, se ela suprimisse uma partezinha desse intervalo, a empresa ela era obrigada a pagar todo o intervalo de forma indenizada, como horas extras. Então, ela, por exemplo, o intervalo era de 1h30. Aí, ela pegava e trabalhava, às vezes, meia hora. Nesse caso, a empresa ela era condenada, ela era obrigada a pagar a 1h30 de forma indenizada. Então, pagava todo o período do intervalo, as horas, 1h30, porque essas horas não são computadas na jornada, agora vocês já sabem. Então, se pagava essa 1h30 mais o adicional referente a 1h30. Com a reforma, isso se modificou. Só para esclarecer, por que se fazia dessa forma? Porque muitas vezes, apesar de ter suprimido meia hora do intervalo, acaba que prejudicou todo o intervalo do empregado. Quer ver um exemplo? Vamos supor que a nossa colega que falou que parece ela vai almoçar em casa e ela vai fazer o almoço da família, fazer o almoço dela e ter lá o seu período de descanso. E ela tem 1 hora de intervalo. Bateu lá o ponto meio-dia, bateu o ponto dela, ela bateu o ponto meio-dia, e ao invés de usufruir do seu período de descanso, o chefe para ela na porta, começa a perguntar, ela volta para a sala e acaba que ela fica ali até 12h30 na empresa. Nessa situação, essa colega de trabalho, essa empregada funcionária, ela não vai mais ter tempo de ir para casa, preparar o almoço, dar o almoço para os filhos, almoçar e depois voltar para o trabalho. Ou seja, tudo bem, suprimiu só meia hora, mas na verdade afetou toda a organização e todo o período de descanso dela. Por essa lógica é que se indenizava todo o período do adicional, caso parte só do intervalo tivesse sido suprimido. Com a reforma, isso foi modificado. Então agora, caso haja supressão do intervalo, só será indenizado o período suprimido. Então, se o intervalo era de 1h30 e o empregado trabalhou, teve supressão de 15 minutos do intervalo, somente receberá como horas extras esses 15 minutos. Né? Então, esse intervalo vai ser indenizado como se fosse uma hora extra, porque de fato né? É uma hora extra jornada, é um horário extraordinário. Então, alguns conceitos temos aqui. Primeiro,
o período de intervalo suprimido, e aí vocês podem anotar, né, quem estiver anotando, será pago como horas extras. Isso significa que vai ser pago o tempo que trabalhou mais o adicional. E além disso, o período suprimido, somente será indenizado o período suprimido e não todo o intervalo. Então, esses dois aspectos bem importantes e são assuntos bem do momento agora. Importantes para a nossa avaliação também, tá? E ninguém me perguntou, mas temos também uma terceira situação de intervalo intra-jornada, que é aquele famoso horário do cafezinho. Então, o empregado, ele tem já as suas 2 horas de almoço, mas além disso, a empresa ainda concede um intervalo para cafezinho de 15 minutos de manhã, de 5 minutos, 10 minutos da manhã e à tarde. Esse período, como que funciona pela lei? Onde que ele se enquadra? Então, assim, gente, temos que primeiro ter em mente de que esse quadrinho aqui, ó, este é o parâmetro legal. Isso aqui é o direito do empregado e é o dever do empregador. Então, o empregador ele tem o dever de conceder esses períodos mínimos de intervalo. Não, lembrando que não é remunerado, né? Esse período aqui são intervalos não remunerados do empregado, não é tempo à disposição, não é pago. Caso o empregador ele queira conceder intervalos a mais para cafezinho, para descanso, para atividades, às vezes, né, que faz atividade, esqueci o nome, mas faz atividade muitas vezes em cartório, que acaba digitando muito, alguém sabe aqui? Alguém vai falar, né? Não seria atividade recreativa, seria aquelas atividades de alongamento. Laboral, do tipo. Oi? Laboral? Sei lá. É como se fosse uma ginástica laboral, mais ou menos isso. Tem um nome, né? Exercício ergonômico, eu acho. Enfim, me esqueci, me deu um branco aqui. Mas tem essas atividades, esses exercícios. Caso o empregado ele queira conceder no meio da jornada esses intervalos, esse intervalo será pago, é contado como hora de trabalho e é pura liberalidade do empregador. Tá? Então, os intervalos extras, além destes aqui, da tabela, que são os intervalos previstos no artigo 71. E ginástica laboral, perfeito, é exatamente essa a expressão. Eles são pagos pelo empregador como hora. Então, se o empregador quiser conceder 15 minutos a mais à tarde, 15 minutos da manhã, ótimo para o empregado, mas o empregado vai receber como se estivesse trabalhando. Muito importante. Ó, os intervalos não regidos por lei deverão ser concedidos por conta do empregador, sendo remunerado e computado na jornada de trabalho. Bem comum também isso de acontecer, né? E aí não vai descontar, não pode descontar do empregado esse período, que aí sim ele é contado como tempo à disposição. Então, além do intervalo intra-jornada, nós temos os não remunerados e temos este último que vimos que é o remunerado, temos os intervalos interjornada. Então, o intervalo intra-jornada é aquele intervalo intra, né? No meio da jornada. E o intervalo inter é o intervalo que vai estar entre 2 jornadas de trabalho. O artigo 66 da CLT estipula que entre 2 jornadas de trabalho haverá um período mínimo de descanso de 11 horas consecutivas. Ou seja, entre o fim da jornada de um dia até o início da jornada do dia seguinte, deve haver um descanso mínimo de 11 horas seguidas, consecutivas de descanso, tá? Então, entre o fim da jornada e o início de outra. Saiu às 6 horas da tarde, volta às 8 horas da manhã. Entre as 6 da tarde e as 8 da manhã, precisa haver um período mínimo de 11 horas de descanso. Professora, e se isso não é respeitado? Porque muitas vezes, gente, o empregado faz hora extra, sai da empresa meia-noite e 8 horas da manhã ele tá lá. Não é verdade? Sai da empresa à noite e no outro dia da manhã ele já está lá cedo. Ou seja, teve violado o seu intervalo interjornada. Isso aqui
vai a minha dica. Sempre que em uma ação trabalhista, quando vocês estiverem atendendo os seus clientes, né? E forem identificar que há prestação de horas extras, vocês sempre vão analisar o intervalo interjornada. Porque geralmente, quando tem muitas horas extras, vai haver violação do intervalo interjornada. E no que isso implica? A inobservância, né, desse intervalo interjornada. Seguinte, se o empregado ele teve violado o seu intervalo interjornada, por exemplo, era para ser 11. Ele usufruiu somente de 8. O tempo que falta para chegar às 11 horas mínimas, ou seja, o período que ele foi suprimido das horas mínimas, ele vai receber como horas extras. Então, vamos supor, né? Ele teve somente 8 horas de descanso interjornada. O período que falta para chegar às 11 horas mínimas de descanso, será pago como horas extras, será indenizado. Então, ele vai receber aquelas horas ali como horas extras, com o adicional mínimo também de horas extras. Esse intervalo interjornada, ao contrário do intervalo intrajornada, aqui um destaque, tá? Não pode ser fracionado e não pode ser suprimido nem por Ministério do Trabalho, nem por convenção coletiva, nem por acordo individual, por nada, tá? Essa previsão aqui está no artigo 611b, que veda a supressão do intervalo interjornada. Finalizando o nosso capítulo, né, a nossa unidade de duração do trabalho, com descanso semanal remunerado. Descanso semanal remunerado, o próprio nome já diz, é um descanso semanal, ou seja, a cada 7 dias tem que haver um dia de descanso. Esse dia de descanso será de 24 horas de descanso que o empregado terá direito de usufruir, que é chamado de DSR ou RSR, né? O descanso semanal remunerado ou repouso semanal remunerado. Preferencialmente, esse dia de descanso será nos domingos, porém, ele pode sim ser concedido em outros dias da semana. E aí nós vamos ter algumas peculiaridades para algumas atividades específicas que, por força de lei, de decreto, elas têm autorização para trabalhar aos domingos sempre. Vai existir uma diferenciação entre a folga nos domingos para mulheres, folga para homens, e no comércio, que é por lei também obrigatório um domingo de descanso por mês, e aí para mulher ou para homem, tá? E esse aqui é o que eu quero que vocês tenham mais conhecimento, tá? Então, assim, o descanso semanal remunerado, quem tem direito ao descanso semanal remunerado? Quem tem direito é aquele trabalhador que cumpriu a sua jornada de trabalho semanal. Cadê? Aqui, ó. A Lei 605 de 49 foi a lei que estabeleceu os aspectos, os parâmetros do descanso semanal remunerado. E trata aqui que o empregado não terá direito a receber o DSR quando não tiver trabalhado toda a semana anterior. Ou seja, só terá direito de receber o descanso semanal remunerado, de usufruir desse dia de trabalho pago, porém não trabalhado, quem cumpriu a jornada semanal completamente. E aí a gente abre um parênteses para discussão, né? Quem faltou o trabalho tem direito a receber esse dia de descanso? Esse dia de trabalho, porém sem trabalho, um dia pago, né? Um dia de trabalho pago, porém não há trabalho, é um dia destinado ao descanso do empregado. Quem falta tem direito a receber o DSR? Não, né? Quem falta injustificadamente perde o dia desse repouso, porque ele já usufruiu no dia que faltou, tá? Essa é a lógica. Quem chega atrasado tem direito a ganhar esse dia de descanso semanal remunerado? A gente poderia fazer até uma enquete na sala de aula, né? Uma votação.
Quem chega atrasado, porque vamos fazer aqui a leitura do artigo 6º. Não será devida remuneração quando, sem motivo justificado, o empregado não tiver trabalhado durante toda a semana anterior, cumprindo integralmente o seu horário de trabalho. Isso é o que a lei diz. A lei diz que precisa cumprir integralmente, né? E aí a minha pergunta para vocês é: quem chega atrasado, perde o DSR ou não perde? Mas a jurisprudência, ela se posiciona no sentido de que, justamente, um período de atraso não justifica, por exemplo, a pessoa trabalhou 43 horas semanais. Juntando os atrasos, às vezes deu meia hora de atraso ou 20 minutos de atraso. Não seria proporcional punir o empregado com a perda do DSR. Então, a jurisprudência se posiciona mais nesse sentido. Por isso que se entende por uma questão jurisprudencial que a falta injustificada, aí sim, ela retira do empregado o direito ao pagamento do dia do descanso semanal remunerado. Lembrando, né, gente, o empregado não vai trabalhar no dia de descanso, ele só perde o direito de receber aquele dia de descanso. Financeiramente, ele vai ser prejudicado, mas ele não vai ter que trabalhar, né? Só perde o direito à remuneração desse DSR. E aí, nós podemos entrar também numa outra discussão, que é exatamente, se a falta for justificada, sim. Quais são os motivos justificados? Temos aqui vários, tá? Na Lei 605. Doença devidamente comprovada, falta com fundamento na lei em acidente de trabalho, ausência por até 3 dias em virtude de casamento, paralisação de serviços por conta do empregador, ausência devidamente justificada por conta da empresa. Por exemplo, o empregado precisou ir num casamento de um irmão, de um amigo, longe, né, viajar. E aí ele pede autorização. Olha, eu tenho um casamento, será que eu poderia ir? Aí o empregador diz, claro, pode ir, tranquilo, não te preocupa, tal, vai. Isso é falta justificada, tá? A critério da empresa. E também temos outras situações previstas no artigo 473 que eu trouxe aqui também. Não decorem isso, por favor, tá? Se quiserem fazer uma leitura, até façam, é bem importante, mas eu não vou cobrar esses detalhes na avaliação, tá? E aqui nós temos, um dia do ano para acompanhar filho de até 6 meses em consulta, quando tiver que comparecer em juízo, no período que precisar cumprir exigências de serviço militar, quando for fazer prova de vestibular, várias situações, por um dia em caso de nascimento do filho no decorrer da primeira semana, por um dia a cada 12 meses em caso de doação de sangue, todos esses aspectos são faltas justificadas. Então, elas estão no 473 da CLT e também no artigo 6º, parágrafo 1º da Lei 605 de 49, tá? Então, nesses casos todos, não perde direito ao adicional. Se a falta for justificada ou tiver previsão em lei, não perde direito ao valor do DSR. Esse é o nosso descanso semanal remunerado, tá? Vamos lá. Aqui. Trabalhos aos domingos e feriados. Já vimos que preferencialmente esse descanso semanal DSR deve ser concedido aos domingos. Por quê? Porque domingo é quando a maioria das pessoas está em casa, pode ter um tempo em família, principalmente um tempo para lazer familiar. Esse é o objetivo mais da legislação, para proteger o dia do domingo, né? Para um momento familiar. Porém, e se houve trabalho no domingo? Aí eu já vou acrescentar aqui. E se houve trabalho no domingo e também no feriado? Que a gente vai utilizar da mesma forma, tá? Antes da reforma trabalhista, quando havia trabalho em domingo ou em feriado, haveria o valor do pagamento, haveria pagamento em dobro desse trabalho em domingo e em feriado, né? Porém, com a reforma trabalhista, isso foi modificado com a possibilidade de compensação de jornada. Então é o seguinte, se houver trabalho em domingo ou em dia de feriado, o empregador poderá conceder
na mesma semana, uma folga compensatória. Então, ele trabalha no domingo e folga na segunda. Tranquilo, na mesma semana. Ou trabalhou no domingo e folga na quarta-feira. Não tem problema, tá? E aí não precisa pagar em dobro o valor do trabalho no domingo, porque ele compensou. Então, vejam, trabalho em domingo e feriado tem duas situações. A primeira delas é compensar. Primeira possibilidade é compensar na mesma semana. Então, trabalhou no domingo, compensa antes de chegar no próximo domingo. Trabalhou no dia de feriado, compensa dentro de uma semana. E aí é o seguinte, gente, é 1 por 1, tá? Até coloquei aqui, ó, 1 por 1. Trabalhou um dia de feriado, vai tirar um dia de folga. Porém, se não houver o descanso, aí sim o empregado terá, se não houver a compensação, né? O empregado terá direito a receber o dia do trabalho em feriado, o dia do trabalho em domingo em dobro. E aí terá direito a receber a remuneração em dobro. O importante aqui é entender que se houve trabalho em domingo, a compensação não vai ser em dobro, porque isso está sendo bastante recorrente em provas, tá? Terá direito a 2 dias de repouso para compensar o trabalho em domingo. Não, é um dia por um dia. Trabalhou um dia no domingo ou feriado, descansa um dia. Trabalhou um domingo e feriado, não descansou, recebe em dobro, tá? Botei aqui, ó. Nas atividades em que não for possível, em virtude de exigências técnicas das empresas, a suspensão do trabalho em dia de feriados, a remuneração será paga em dobro, salvo se o empregador determinar outro dia de folga. Mesma coisa sucede ao trabalho nos domingos.